Vamos lá, pessoal. Olha, a gente vai começar aqui com EDO homogênea, certo? Lembra que na primeira aula a gente viu EDO separáveis, a gente viu algumas aplicações. Essa aí é o segundo tipo de EDO de primeira ordem que a gente vai trabalhar, certo? Tudo bem, antes da gente passar propriamente dito para as EDOs homogêneas, eu vou definir o que é uma função homogênea de duas variáveis. Depois que a gente tiver a função homogênea de duas variáveis, a gente vai ver como é que isso serve para a gente identificar a EDO homogênea e como é que é o método de solução da EDO homogênea. Tranquilo aí? Beleza, então eu vou começar com a definição de função homogênea de duas variáveis, certo? Vamos lá. Vou dizer o seguinte, ó, uma função fxy de duas variáveis que satisfaz essa condição aqui, ó, f de tx, ty dá igual a t elevado a n vezes a própria f de xy. Se tem uma função que satisfaz essa condição, então essa função aí f de xy, ela é dita ser homogênea de grau n, certo? Beleza, para a gente ter um exemplo mais palpável disso, pessoal, eu vou colocar aqui uma funçãozinha que ela vai ser homogênea e a gente vai ver na prática como é que isso aí funciona, certo? Então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Só ajeitar aqui logo assim. Tela maior. E vou pegar esse exemplo aqui. Vamos considerar essa função f de xy dando igual a raiz cúbica de x quadrado mais y quadrado. Beleza, olha, como é que a gente sabe que uma função de duas variáveis é homogênea? A gente faz o seguinte procedimento, pessoal. A gente troca a variável x por tx e a gente troca a variável y por ty. Na prática significa o quê? Onde aparece x, eu vou colocar tx, e onde aparece y, eu vou colocar ty, e eu vou ver se a função, depois dessa substituição, fica nessa forma, certo? Vamos ver aí o que vai acontecer, ó. Nesse caso, se você substituir o x por tx e o y por ty, essa substituição na função propriamente dita vai ocorrer aqui, né? Ó. No lugar desse x aí, eu vou colocar tx, certinho aí? Então, já que o x estava ao quadrado, fica tx ao quadrado. E no lugar desse y bem aqui, eu vou colocar o ty, e esse ty também fica ao quadrado, porque o y estava ao quadrado. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza. Seguinte, olha, aqui a gente vai ter raiz cúbica de... Quando você tem, pessoal, uma multiplicação, tudo dentro de um parênteses elevado a algum expoente, cada termo do parênteses sai elevado a esse expoente, certo? Estou falando que se você tiver um a vezes b elevado a c, isso aqui dá igual a elevado a c vezes b elevado a c. Certinho aí? Tudo bem. Então, nesse caso aqui, você vai ter t ao quadrado vezes x ao quadrado, mais t ao quadrado vezes y ao quadrado. Tranquilo aí? Beleza? Massa. O que eu vou fazer agora? Vamos colocar esse T2 em evidência, certo? Colocando o T2 em evidência, a gente fica com o seguinte, ó. Raiz cúbica de T2, dentro desse parênteses vai ficar o quê? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado. Certinho aí? Aí eu vou desmembrar essa raiz cúbica em duas. Se você entende aí, ó. Isso aqui vai ficar raiz cúbica de T ao quadrado vezes a raiz cúbica de x2 mais y2. Tudo bem, pessoal, aí? Beleza? Aí observe o seguinte, deu para entender essa parte aqui de você desmembrar? Tudo bem, né? Esse raiz cúbica de t ao quadrado, vocês concordam comigo que é a mesma coisa de t elevado a 2/3? Tá dando certo aí? Isso é a mesma coisa de t elevado a 2/3, raiz cúbica de x2 mais y2.
Qualquer momento que vocês sentirem qualquer dificuldade, pode me parar, certo? Seguinte, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Nota que a tua função f de xy é raiz cúbica de x2 mais y2. Então, no final das contas, isso aqui deu igual a t elevado a 2/3 vezes a própria f de xy. Deu para entender, pessoal, aí? A f de xy, ela é igual a isso aqui, ó. Tudo bem aí? Então, no final das contas, quando a gente trocou o x por tx e o y por ty, aquela função, depois dessa troca, ficou igual ao t elevado a um número vezes ela mesma. Deu certo, pessoal? Entendeu aí? Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, o que isso significa na prática? Significa que essa função, raiz cúbica de x2 mais y2, essa funçãozinha aí, ela vai ser homogênea de grau 2/3. Porque quando eu troquei o x por tx e o y por ty, ficou igual a t elevado a 2/3 vezes a própria função. Tá dando certo aí? Beleza? Então, essa funçãozinha aqui, ó, f de xy, ela é homogênea de grau 2/3. Tudo bem, galera, aí? Deu certo? Tá compreensível? Olha, nota que não necessariamente toda função de duas variáveis é homogênea, certo? Eu vou colocar um exemplo aqui de uma que não vai dar certo, isso, por exemplo. Se você considerar a função... Deixa eu pegar aqui. Se você considerar essa função bem aqui, ó, f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo mais 1, por exemplo. Nesse caso aí, se a gente fizer a substituição do x por tx e do y por ty, a gente vai ficar com o seguinte, ó, eu vou ficar com tx ao cubo mais ty ao cubo mais 1. Tudo bem aí? Beleza? Aí, nesse caso, ocorre a mesma propriedade, né? Aí, ó, esse t sai ao cubo e o x sai ao cubo também. Aqui no ty ao cubo também, ó, você vai ter t ao cubo vezes y ao cubo mais 1. Dá para colocar esse t ao cubo em evidência aí. Se você puser, fica com t ao cubo, x ao cubo mais y ao cubo mais 1. Aí, eu quero que você observe atentamente aí, ó, que isso aí é diferente, isso aqui é diferente de t ao cubo vezes x ao cubo mais y ao cubo mais 1 dentro do parêntese. Tá dando certo, pessoal? Isso aí é diferente. Porque para esse 1 estar dentro do parêntese, necessariamente o t ao cubo teria que multiplicar ele. Ó. Tá dando certo? Se fosse isso aí isso aqui seria t ao cubo vezes a f de xy, né? Só que não é, né? Ó, isso aqui é diferente. Deu para entender, hein? Então, essa função aí não é homogênea. Tá claro, pessoal, como é que a gente sabe se uma função de duas variáveis é homogênea ou não? A gente coloca no lugar da variável x, tx, no lugar da variável y, ty, e observa se dá para a gente isolar o t elevado a algum número vezes a própria função. Se der, ela é homogênea com o grau igual ao expoente do t. Se não der, então é porque ela não é homogênea. Vai. O grau da homogênea, ela é definido como sendo o número pelo qual o t aqui está elevado depois de você fazer a substituição de x por tx e y por ty. Esse grau vai ser importante quando a gente estiver identificando se uma EDO é homogênea ou não. Já já ele vai servir. Mas o grau da função é isso, é o número pelo qual o t está elevado. Tá compreensível, pessoal, hein? Vamos lá, então. Certinho, olha. Se você já sabe aí a definição de homogênea ou não homogênea para uma função de duas variáveis, então a gente já está pronto para a definição de EDO homogênea, certo? Só vou destacar aqui, ó, que f de xy, nesse caso aqui, nesse exemplo, não é homogêneo. Pronto, aí a gente vai definir agora, pessoal,
o objeto de estudo da aula de hoje mesmo, certo? O que é uma EDO homogênea? Vou definir. Vamos nós. Seguinte. Eu vou dizer que uma EDO, uma equação diferencial ordinária, né? Da forma. Vou escrevê-la da seguinte maneira. M de xy, usando a mesma notação do nosso livro texto aí, certo? M de xy dx mais n de xy dy dando igual a 0. Uma EDO dessa forma aí é dita ser homogênea se essa função que acompanha a diferencial dx, que eu estou chamando aí de m de xy, e essa função que acompanha a diferencial dy, que eu estou chamando de n de xy, essa EDO aqui, ó, ela vai ser dita ser homogênea se essas duas funções forem homogêneas. Se essas duas funções aí, m de xy e n de xy, forem homogêneas, de mesmo grau, certo? Se isso ocorrer, pessoal, então essa EDO aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de asterisco, que eu vou me referir a ela vai ser homogênea. Vou pegar um exemplo prático para a gente ver um EDO mesmo e entender por que ela é homogênea. O exemplo que eu vou pegar é o exemplo que está na seção 2.3 do nosso livro texto, do ZIL. E a página do livro aí é a 59, certo? E na seção 2.3, na página 59, eu vou pegar o exemplo aqui da questão 25, certo? Nessa questão 25, pessoal, a gente tem a seguinte EDO. A gente tem y vezes dx dy, dando igual a x mais 4y elevado a menos 2xy, certo? Essa equação diferencial basicamente já foi dada. Lembra que a gente fez alguns exemplos que a gente deduzia uma equação diferencial. Nesse capítulo 2, pessoal, basicamente ele dá as equações diferenciais para a gente resolver. As aplicações vão no 3, certo? Estou explicando esse método aqui pelo 2.2, então estou pegando só a equação sem contextualização nenhuma por enquanto. Tranquilo aí? Vamos nós, olha. A gente tem que resolver essa EDO aqui. Na aula anterior, a gente viu o método de EDO separáveis. Basicamente, ele consistia em deixar as variáveis dependentes de um lado e deixar as variáveis independentes do outro. Que na prática aí, pessoal, significava deixar x para um lado e y para o outro. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente aplicava integral em ambos os lados. Só que, do jeito que está aí, a priori, a gente não consegue separar x para um lado e y para o outro. Tranquilo aí? Quando a gente não conseguir aplicar o método de separação de variáveis direto, a gente tem que depender de outros métodos, esse aí é um deles. Tudo bem, pessoal? Aí, antes de eu passar para a solução dessa EDO propriamente dita, eu vou fazer com que essa EDO fique nessa forma que está essa estrela aqui, certo? Para fazer ela ficar dessa forma, o que eu vou fazer, pessoal? Basicamente, eu vou aplicar diferencial em y em ambos os lados, que na prática funciona como se eu pudesse passar esse dy multiplicando, certo? Mas na prática eu estou aplicando a diferencial de dy no lado esquerdo e direito. Todo mundo entendendo aí? Então vamos lá. Aqui fica o seguinte. Eu vou ter no lado esquerdo, então, y diferencial de x, dando igual a o que está lá no lado direito, que é x mais 4y, vezes e elevado a menos 2xy, vezes a diferencial dy. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar esse termo inteiro aqui, ó, e vou passar para o membro esquerdo. Quando eu fizer isso, pessoal, aí essa EDO que a gente tem aí vai ficar nessa forma. Uma função vezes o dx mais outra função vezes o dy dando igual a 0.
Tá dando certo isso aí? Tá dando para entender, pessoal, o que eu tô falando, sinceramente mesmo? Tá claro? Alguma dúvida no que eu tô fazendo? Basicamente, eu tenho uma equação diferencial aqui. Eu estou aplicando o diferencial de dy em ambos os lados, que na prática funciona como se eu pudesse passar ela multiplicando aqui, ó. E eu vou pegar esse termo inteiro e vou passar para o membro esquerdo com o sinal contrário. Só isso que eu estou fazendo. Até aí tá de boa? Tá compreensível mesmo? Então vamos nós. Então, aqui, boa noite. Aqui fica y dx menos x mais 4y é elevado a menos 2xy. Vou ajeitar aqui esse x. 2xy dy, certo? Vai. Aqui é um igual, né? Porque eu peguei esse termo aqui, ó, e mandei para o membro esquerdo, né? Na prática eu estou subtraindo ele de ambos os lados, né? Mas a gente fala como se estivesse passando ele para a esquerda. Aí o outro lado ficou igual a zero agora. Tranquilo. Seguinte, pessoal. Olha, se você comparar as duas lá, o termo que acompanha o dx, lembra que a gente tinha chamado de m de xy, certo? E esse termo que acompanha o dy, a gente tinha nomeado ele de n de xy. Tá compreensível aí? Beleza? A gente vai ver, pessoal, que essa m de xy e essa n de xy, elas são homogêneas de mesmo grau. Tranquilo? Aí vamos ver por quê. Ó. Se você considerar a função m de xy, a função m de xy está sendo igual a y, certo? Aí? Então, se você fizer m de tx, ty, isso aqui vai dar igual a t vezes y, né? Porque onde tem y eu substituo por ty. Não tem x em lugar nenhum aí. Tá claro, pessoal? Só que t vezes y é igual a t vezes a própria m de xy, porque a m de xy é y, por definição. Tá dando certo aí? Beleza? Então, essa função aqui, ó, m de xy é homogênea de grau 1, porque o t está elevado a 1, certo? Então, tá, m de xy é homogênea de grau 1, certo? Deu para entender, pessoal, isso aí? Vamos fazer a mesma coisa aqui com a n de xy. Observa que a tua n de xy aqui é essa função com esse menos e tudo aí, ó. Menos x mais 4y. Só reescrever ela bem aqui, eu trago ela para baixo. É elevado a menos 2x sobre y dentro desse parênteses, certo? A gente vai fazer o mesmo procedimento, pessoal. A gente vai substituir o x por tx e o y por ty. Fazendo isso, a gente fica com o seguinte, ó. Eu tenho n de tx, ty, dando igual a menos. Aí no lugar do x eu vou substituir por tx. No lugar desse y aqui eu vou substituir por ty vezes e elevado a menos. Aqui eu tenho 2tx sobre ty, certo aí? Se você perceber, pessoal, você pode cancelar o t com o t aqui de baixo. Tá dando certo? Entendeu isso aí? Qualquer hora que você sentir dúvida, pessoal, por gentileza pode me parar, certo? Sem problemas mesmo. Aí aqui fica o seguinte, ó. Fica... Se você puser esse t em evidência, pessoal, ele fica aqui fora. E aqui fica menos, já que ele saiu aqui de dentro, vai ficar x mais y, mais 4y, desculpa, né? Vezes e elevado a menos 2xy, né? Fecha aqui e fecha aqui, tudo bem aí? Aí observa que o que está aqui dentro do parêntese, ó, é a própria n de xy, né? Deu certo entender isso aí? Tá claro mesmo, pessoal, para todo mundo, de boa? Então, isso aqui dá igual, ó, a t vezes n de xy. Portanto, a n de xy aí também é homogênea de grau 1, certo? Então, olha, tu tem aquela EDO, essa bem aqui, e a m de xy e a n de xy, elas duas são homogêneas de mesmo grau. Então, se isso aí acontece, a EDO é dita ser homogênea.
Tá compreensível, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza. Então a gente já sabe o que é uma função homogênea e já sabe identificar se uma EDO é homogênea. Agora eu vou dar um método de solução de uma EDO homogênea, certo? Tranquilo? Por que a gente está fazendo isso tudo e não fazendo separação de variáveis? Porque não dá para separar. Porque senão a gente já tinha separado e aplicado integral em ambos os lados. Tudo bem aí? Beleza. Eu vou dar o método de solução dessa EDO e a gente já vai utilizar esse método para resolver essa questão, certo? Vamos nós. Como é que a gente soluciona uma EDO homogênea, então? Seguinte, pessoal, para a gente solucionar uma EDO homogênea, a gente faz isso por meio da seguinte substituição, certo? Na prática, você pode usar dois tipos de substituição para você resolver uma EDO homogênea. Tanto faz a substituição que você use, é para você conseguir resolver, certo? Você tanto pode dizer que o y é igual a u vezes x, onde esse u é uma função e o x é a própria variável. Ou então você pode substituir o teu x por v vezes y. Na prática é o seguinte, a gente vai ter a nossa EDO lá, e se eu usar a substituição de cima, onde tiver y eu substituo por u vezes x. E se eu usar de baixo, logicamente, onde tiver x eu uso v vezes y, tanto faz. Todo mundo entendendo, pessoal, aí? Se você fizer uma dessas duas substituições, a sua EDO, que não era separável, passa a ser separável. No final das contas, ela vai ser separável. Tranquilo aí? Aí, se você não viu o método de EDO separável, a gente vai chegar nele de novo. Então, quando a gente chegar, aí vira o método da aula anterior. Tudo bem, pessoal, aí? E para quem viu na aula anterior, a gente vai fazer essas substituições e vai fazer com que essa EDO que não era separável seja para a gente solucionar com o método que a gente já viu na aula passada. Tudo bem, hein? Então vamos lá. Seguinte, olha. Tá aqui a nossa EDO, então, certo? E eu vou fazer o seguinte aí, pessoal. Nessa EDO, eu vou usar, por exemplo, a primeira substituição. Eu vou trocar nessa EDO o y por u vezes x. Onde tiver y, eu vou colocar u vezes x. Vamos lá. É só uma questão de você entender a substituiçãozinha e ir acompanhando, certo? Mas se você se perder, me para, diz aí onde é que você não entendeu, que eu repito. Nesse y aqui, ó, eu vou trocar por u vezes x. E aqui eu tenho dx. Menos, né? Aí eu vou ter x mais 4 vezes u vezes x vezes o e elevado a menos. Aqui eu tenho 2x e aqui embaixo, pessoal, no lugar do y eu vou trocar por o x. Até aí, alguma dúvida? Beleza. Aí nota que aqui eu tenho dy, pessoal. Se eu encarar esse u como uma função, e se eu estiver utilizando essa substituição aqui, y igual ao x, se eu aplico a diferencial aqui para obter o dy, eu tenho que aplicar a diferencial nesse lado direito. Todo mundo entendendo aí? Mas se esse u é função, eu não vou derivar imaginando que isso aí é uma derivada de uma constante vezes uma função. Eu vou entender esse lado direito como a derivada de um produto de duas funções. Então eu vou usar a regra do produto, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tranquilo aí? Então é essa a regrinha que eu vou utilizar. Ó. Então vai ficar x du mais o dx. Tranquilo aí? Que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá dando certo, pessoal? Entender? Beleza, então no lugar desse dy aí, a gente vai substituir esse dy por x du mais o dx, isso aqui vai dar igual a 0.
bem, tá dando certo aí? A gente substituiu y por u vezes x. E o dy eu substituí por x du mais o dx. Alguma dúvida, pessoal, aí? Todo mundo entendendo tudo? Pode seguir mesmo? Tá claro, né? Tranquilo, então eu vou lá. Ó. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou deixar esse ux dx aqui paradinho. E para ficar menos confuso, pessoal, eu vou passar logo esse menos distribuindo aqui dentro, certo? Então vai ficar o seguinte, ele vai trocar o sinal dos dois. Ó. Dentro desse parênteses vai ficar menos x, menos 4ux é. Perceba que esse x aqui do numerador e do denominador você pode cancelá-lo. Então você vai ficar com e elevado a menos 2 sobre u vezes x du mais o dx, isso aqui dando igual a 0. Não muda aquele sinal lá do menos 2 sobre u? Menos 2. Não, aqui é do expoente, né? Ele continua intacto. Só o da frente mesmo. Perfeito. Massa. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou repetir aqui o x dx. E esse menos x aqui, pessoal, eu vou passar distribuindo nesse termo e nesse termo, certo? Tranquilo aí? Então vamos lá. Aqui vai ficar menos x ao quadrado du. Quando eu multiplico esse menos x por esse termo aqui, ó, fica menos x ao quadrado du. E se eu multiplicar esse menos x por esse termozinho aqui, ó, vai ficar menos xu dx. Certo, né? Beleza? A gente vem pra cá agora. Ó. A gente pega esse termo menos 4ux é elevado a menos 2 sobre u e distribui nesse termo e nesse. Ó. Fazendo isso aí, a gente fica com o seguinte. Eu vou ficar com menos 4u. Esse x com esse x aqui vai dar x ao quadrado, né? Ó. É elevado a menos 2 sobre u du. Tudo bem, pessoal? Aí? Vai. Na hora, repito sim. Esse menos ele estava aqui fora. Ó. Aí ele vem mudando o sinal dos dois aqui. Ó. Aí eu mudei logo para evitar confusão quando a gente fosse fazer depois, para ficar mais claro. Perfeito. Tudo bem. Oi. Tranquilo, dou sim. Aqui, ó, tu tinha que o y era igual a u vezes x, certo? Então tá. Se eu for aplicar dy aqui, eu tenho a diferencial de dy. Se eu for aplicar a diferencial aqui, eu tenho que aplicar a diferencial do produto de duas funções. A derivada do produto de duas funções vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então fica x du mais u dx. Deu para entender aí de boa? Aquilo é, né? Continuando então, pessoal, a gente fica com o seguinte, ó. Distribuímos o menos x aqui, né? Distribuímos esse termo, tá faltando ainda distribuir um termo, né? Ó. Todo mundo acompanhando aí? A gente distribuiu esse termozinho aqui com esse, ó. Aí deu esse menos 4u x2 é elevado a menos 2 sobre u du. Fazendo essa última aqui ainda, a gente vai ficar com menos 4. Dessa vez o u é que vai ficar ao quadrado. U ao quadrado, x é elevado a menos 2 sobre u dx, né? Dando igual a 0. Oi. Peraí, vai já. Só dar uma reduzidinha aqui, ó. Qual x que não foi substituído? Esse menos x aqui. Eu distribuí ele aqui, ó. Distribuí ele com esse aqui, ó. Aí fica menos x vezes x du, aí fica menos x ao quadrado du. E quando eu distribuo ele aqui, aí fica menos x u dx, ó. Vai. Não, na prática eu estou substituindo o y por u vezes x. E o x eu deixo do jeito que está mesmo. É só o y que a gente muda. Na prática, pessoal, entenda que, apesar de eu ter colocado esses dois tipos de substituição, você só faz uma. Ou você chama o y de u vezes x, ou então você vai chamar o x de v vezes y.
Você que escolhe. Na prática, as duas vão fazer com que a EDO, que não era separável, essa EDO homogênea, vire uma EDO separável. Tranquilo? Então faz. Todo mundo entendendo, pessoal aí? Beleza. Então a gente vai ficar com o seguinte agora. Observa que, nesse caso aqui, a gente fica com o seguinte. Vamos lá, vou tentar dar uma organizada nesses termos. A priori, pessoal, eu quero que você verifique aí, comigo, que esse termo é igual a esse e eles têm sinais contrários, certo? Então posso cancelá-los. Tudo bem até aí? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte agora com vocês. Eu vou com bem calma, certo? Vou repetir aqui para a gente entender tudo com bem paciência aqui o que a gente vai fazer. Vou repetir esse menos 4u x2 é elevado a menos 2 sobre u du menos 4u ao quadrado x é elevado a menos 2 sobre u dx, isso aqui dando igual a zero. Vamos lá, comigo aí, observa que a priori, pessoal, tem x em todos os termos. Tem x nesse termo, nesse e nesse. Tá claro aí? Já que tem x em todos os termos, eu posso cancelar x. Que na realidade eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo por x nesse lado esquerdo e direito. Tranquilo? E se eu fizer isso, então eu vou conseguir cancelar um desses x, porque é x ao quadrado, né? Eu vou cancelar um dos x aqui também, e eu vou cancelar esse x aí. Tá compreensível o que a gente está fazendo? De boa? Tem x em todos os termos, então eu posso cancelar um x aí de todos os termos. Que na prática é dividir por x em ambos os lados. Nota que 0 dividido por x vai dar 0, certo? Então a gente fica com o seguinte, Você fica com menos x du menos 4ux é elevado a menos 2 sobre u du menos 4u ao quadrado é elevado a menos 2 sobre u dx, dando igual a zero. Tudo bem até aí? Beleza? Aí é o seguinte, eu quero que você observe agora que nesses dois termos aqui, neles dois, aparece tanto x como o du. Nesses dois termos aí que eu destaquei, aparece x e aparece du. Então, nesses dois termos, eu vou colocar x du em evidência. Tudo bem, galera, aí? De boa? Então tá, vou colocar x du em evidência. Se você puser x du em evidência, o que vai ficar dentro do parêntese aí? Menos 1, não é isso? Porque esse termo dividido por esse, dá menos 1. E esse termo, né? Esse termo aqui, dividido por esse, cancela o x, cancela o du, vem o que aí para dentro? Menos 4u é elevado a menos 2 sobre u. De novo, pega esse termozão de fora, que é esse aí, e divide por esse. Tranquilo aí? Quando tu faz isso, tu descobre o que vai para dentro do parênteses. Então, pode cancelar o x com x e o du com esse du. Então, vai para dentro do parênteses o menos 4u é elevado a menos 2 sobre u. Tá compreensível, pessoal, mesmo? Pode seguir? Vamos lá. Então, vai ficar menos 4u é elevado a menos 2 sobre u. Deu certo, né? Aí, esse termo aqui, pessoal, menos 4u2 é elevado a menos 2 sobre u dx, eu vou colocá-lo aqui no membro direito e ele vai passar com um sinal contrário. Então ele vai ficar positivo. Fica 4u2 é elevado a menos 2 sobre u dx, dando igual a 0. Tudo bem aí? Tá dando para entender, pessoal? Beleza? Vamos seguir. Oh, desculpa, igual a 0 nada, né? Igual a 0 não, desculpa, pessoal. Passei para outro membro, fica igual o termo que está lá, né? Certinho, obrigado. Olha, vamos seguir então com essa equação diferencial aqui que está em azul, certo? Vou só colocar aqui para o outro lado.
aumentando aqui a tela, certo? Vamos seguindo aqui então. Do jeito que está aqui, pessoal, a gente fica com o seguinte agora. Para facilitar ainda mais nossa vida, eu vou deixar esse menos aqui em evidência do lado de fora, certo? Então, se eu botar ele em evidência, vai ficar menos 1 mais 4u elevado a menos 2 sobre u x du, dando igual a 4u ao quadrado elevado a menos 2 sobre u vezes u dx. Certinho, né? Aí, beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Finalmente eu vou conseguir deixar x e u isolados em cada um dos lados. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse menos 1 mais 4 elevado a menos 2 sobre o que multiplica o x aqui e vou passar ele dividindo aqui, ó. Todo mundo entendendo aí? Ou melhor, né? Já que eu tenho dx desse lado, eu vou fazer o contrário. Permita pegar esse termo aqui e passar ele dividindo aqui, né? Tranquilo? Por que eu estou fazendo o contrário na prática? Porque se eu fizer isso, pessoal, tudo isso aqui não vai ficar com u e aqui está o du, né? Tá dando certo enxergar isso aí? E, por sua vez, eu vou pegar esse x bem aqui e vou passar dividindo aqui o dx, ó. Quando a gente fizer esse procedimento, fica u para um lado e x para o outro. Isso é, a gente separa a variável dependente da variável independente. Nos membros esquerdo e direito, aí fica separável. Então a gente pode aplicar a integral em ambos os lados. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aí? Então vamos lá, vamos fazer isso. Na prática você vai ter menos o 1 mais... Deixa eu esse parênteses aqui para não ficar. 4u elevado a menos 2 sobre u dividido por 4u ao quadrado vou botar, menos 2 sobre u du. E o x aqui, ó, eu vou passar dividindo o dx. Deu certo, pessoal? Todo mundo entendendo aí? Nota que ficou separável, né? Beleza? Então, esse procedimento inicial que a gente faz no homogêneo, por meio dessa substituição, a gente torna a EDO homogênea separável. Ela não era separável, mas agora é. Tá compreensível isso aí? Beleza. Vou continuar. O que eu tenho que fazer agora, pessoal, do jeito que está aí? Aplicar a integral em ambos os lados, não é isso? Então, eu vou aplicar a integral no lado esquerdo e direito, ó. Vou aplicar a integral aqui, nesse lado esquerdo e nesse lado direito. E a gente tem que resolver isso aí. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar esse menos aqui do lado de fora da integral, porque esse menos é a mesma coisa que está multiplicando por menos 1, e uma constante pode sair multiplicando da integral. Então vai ficar menos a integral de 1 mais 4u elevado a menos 2 sobre u, dividido por 4u ao quadrado elevado a menos 2 sobre u du. Essa integral aqui no lado direito, pessoal, dá quanto aí? Integral de dx sobre x? Ln do módulo de x, não é isso? A gente já viu isso aí anteriormente. Todo mundo lembra dessa história aí? Pode seguir, pessoal, mesmo? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar uma constante aqui, ó. E na prática mesmo, quando a gente fizer essa integral aqui, ela vai gerar outra constante. Mas a constante do lado esquerdo e direito pode ser juntada numa constante só, certo? A gente pode unir essas duas constantes sem perda de generalidade. Todo mundo entendendo aí? Tudo bem. Então, nosso trabalho aqui é fazer essa integral do lado esquerdo, certo? Então, para fazer ela, pessoal, eu vou fazer ela separadamente, tranquilo? Eu vou chamar isso aqui de 1. E eu vou chamar isso aqui de 2 asteriscos, já que eu usei um asterisco ali para outra equação no início da aula, tranquilo? Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai solucionar essa 1. Depois que a gente solucionar essa 1, aí eu vou dizer, substituindo a solução de 1 em 2 asteriscos, a gente vai ficar com a resposta. Todo mundo entendendo aí? Não, está dando certo, né?
Vamos lá, ó. Então, vou colocar aqui cálculo de 1. Aí entra o momento, pessoal, que a gente tem que pegar o nosso cálculo 2, aí, o cálculo aplicado, certo? Para poder resolver essas integrais aí que aparecem pela frente. Oi. Não, foi proposital. Na prática, eu coloquei o menos do lado de fora. Beleza? Aí, o 1 não entra o menos. No 1. Aí, o resultado de 1 eu vou deixar o menos na frente e colocar ele. Para ficar mais prático. Tranquilo. Aí, essa integral aqui, pessoal, para começo de história eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar ela, essa fração dentro da integral, eu vou separar em duas frações. Ó. Eu vou separar nessa soma desse termo com esse termo aqui, ó. Vocês estão entendendo aí? Na prática eu estou usando essa propriedade aqui, ó, que A mais B dividido por C é igual a A sobre C mais B sobre C. Tranquilo isso aí? Beleza, então vamos separar essa integral aí. Ou melhor, vamos separar a fração de dentro da integral em duas. Ó. Vai ficar 1 sobre 4u ao quadrado é elevado a menos 2 sobre u. Mais, né? A outra integral, a outra fração, melhor dizendo, perceba o seguinte, pessoal. Nessa segunda aqui, ó, cancela quase tudo. Ó. Observa, você vai cancelar o 4 com o 4. O e elevado a menos 2 sobre u com e elevado a menos 2 sobre u. E esse u bem aqui com um dos u's de baixo. Então, resumindo a história, fica 1 sobre u. Todo mundo conseguiu visualizar isso aí? Beleza? Então, na prática, isso aqui vai ficar 1 sobre u. Tudo isso aí deu, né? Aí, agora eu vou usar aquela propriedade, pessoal, que diz que a integral da soma é a soma das integrais. Tranquilo aí? Então, a gente pode desmembrar isso aqui na integral de 1 sobre 4u ao quadrado é elevado a menos 2 sobre u du, mais a integral de 1 sobre u vezes u du. Tudo bem, pessoal? Até aí? Beleza. Essa segunda integral aí, quanto a ela, sem problemas, né? Essa integral de 1 sobre u du vai dar ln do módulo de u. Então, eu já vou substituir aqui direto, certo? Então, no lugar dessa integral de 1 sobre u du, eu vou substituir isso aqui por ln do módulo de u. Aí eu não vou colocar a constante aqui de propósito, porque lá em cima a gente vai ter uma constante, certo? Então, a gente não se preocupa com ela aí. O nosso trabalho agora é resolver essa aqui, pessoal. Essa integralzinha aí, por incrível que pareça, se a gente utilizar uma substituição nessa variável aqui, ó, chamando esse menos 2 sobre u de outra variável, isso aí vai resolver nosso problema nessa integral. Vamos ver aqui por quê, ó. Tranquilo? Todo mundo lembrando aí? Uma das regrinhas que você viu lá em técnicas de integração, no cálculo 2, era essa. Isso aí foi a primeira regra na prática. É o método da substituição. Beleza aí? Então tá, ó, vamos utilizá-lo agora, certo? Eu vou chamar, por exemplo, de w menos 2 sobre u. Certo aí? Se a gente chamar w de menos 2 sobre u, o dw... Para começar a história, se eu chamar w de menos 2 sobre u, só para ficar mais fácil derivar, isso aqui é a mesma coisa de menos 2 vezes u elevado a menos 1. Todo mundo entende aí o que eu estou falando? Tá claro, pessoal? Tudo bem aí que se esse u for para cima, ele vai a menos 1, né? Certo, tranquilo, né? Tranquilo, repito sim. A minha estratégia para tentar solucionar essa integral aqui é chamar essa variável aqui, esse expoente que é menos 2 sobre u, de outra letra. Tranquilo aí? Eu estou usando substituição, estou chamando de w. Aí, eu estou chamando w de menos 2 sobre u. Aí, o que eu estou falando aqui, agora é o seguinte, eu estou dizendo que o u aqui embaixo, se eu trouxesse o para o numerador, ele vem com expoente negativo.
Tranquilo aí? Foi isso que eu tinha comentado. Eu fiz isso só para ficar mais fácil de derivar, certo? Ó, porque aqui o dw vai ser a derivada disso. Para eu derivar isso aqui, esse menos 1, ele passa multiplicando, não é isso? Então vai ficar 2, positivo. E lá no expoente vai ficar menos 1, que é menos 2. Então na prática isso aqui vai ficar 2, u elevado a menos 2 vezes o du. Tá dando certo, pessoal, aí? De novo. Vamos lá. A gente tem w igual a menos 2, u elevado a menos 1. Tranquilo aí? Beleza. Aí, se você for derivar w, fica dw. Diferencial de w. Se você for derivar menos 2, u elevado a menos 1 implicitamente, esse menos 1 passa multiplicando menos 2, né? Pelaquela regrinha de derivação. Aí o 2 fica positivo. Beleza. E o expoente aqui, que era menos 1, fica ele menos 1. Aí menos 1 dá menos 2. Deu para entender aí? Então isso aqui fica igual a dw 2. E esse u elevado a menos 2 aqui, pessoal, é a mesma coisa de 1 sobre u ao quadrado vezes o du. Tudo bem aí? E aí, galera, tá dando para enxergar direitinho o que a gente está fazendo, de boa? Tá compreensível ou não? Sinceramente falando aí. Qualquer dúvida pode me dizer. Me diz na hora, pessoal, porque aí você tira a dúvida na hora e vai entendendo até o final. Na hora. Olha, quando você vai derivar um x elevado a n, como é que fica essa derivação do x elevado a n aqui? Fica nx elevado a n menos 1, não é isso? Aí o expoente aqui não era menos 1, aí fica menos 1, que fica menos 2. Na hora. Vamos lá, continuando. Ó. Então, pessoal, eu vou dar uma separadinha nessa integral só para que fique bem claro todas as substituições que a gente vai fazer, certo? Para começo de história, esse 1/4 aqui pode sair da integral porque ele é uma constante. Aí isso aqui vai ficar a integral de 1 sobre e elevado a menos 2 sobre u vezes 1 sobre u ao quadrado vezes o du mais esse ln do módulo de u que estava lá fora. Deu para entender esse desmembramento aqui, pessoal? Tá claro aí? 1/4 saiu. Deixei 1 sobre e elevado a menos 2 sobre u isoladinho. E separei aqui o 1 sobre u ao quadrado du desse lado. Como é que vai ficar, então, todas as substituições que a gente vai fazer? Aqui vai ficar a integral de 1 sobre o menos 2 elevado a u, é o que a gente chamou de w. Beleza. E esse 1 sobre u ao quadrado du, eu devia ter feito essa aqui, né? Ó, deixa eu passar esse 2 dividindo. Ó. Aqui vai ficar dw sobre 2, dando igual a 1 sobre u ao quadrado du. Certo aí? Então, no lugar desse 1 sobre u ao quadrado du, eu vou trocar por dw sobre 2. Tudo bem, galera? Aí? Foi, né? Então, vai ficar dw sobre 2 mais ln do módulo de u. Certo. Aqui, então, vai ficar 1/4 da integral de e elevado a menos w. Na prática, nem vai ficar 1/4 não, porque esse 2 vai sair, né? Eu vou colocar logo que vai dar 1 sobre 8. Tranquilo aí? Então fica 1 sobre 8 da integral. Esse e elevado a w que está embaixo, se ele for para cima, ele passa com o expoente negativo. Então fica e elevado a menos w dw mais ln do módulo de u. Aí se você quiser fazer direto, até que dá, né? Mas para ficar bem didáticozinho, eu vou trocar esse menos w por outra letra. Tranquilo, pessoal? Aí? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse menos w aí, eu vou chamar de z, por exemplo. Então, se z for igual a menos w, então a gente vai ficar com o seguinte. O dz é igual a menos dw, então menos dz é igual a dw. Foi? Tá dando certo? De boa? Então, aqui vai ficar 1 sobre 8 da integral de e elevado a z, né, agora, ó, porque o
Z é menos W. E no lugar do DW eu vou colocar menos DZ mais LN do módulo de U. Tudo bem? Aí aqui vai ficar 1 sobre 8. Só por causa do sinal. Porque eu vou... só para ficar positivo, porque a integral do elevado a Z é ele mesmo. Entendeu? Então, eu coloquei esse menos aqui do lado de fora. Ó. Então, fica menos 1 sobre 8. Da integral de E elevado a Z dz. Mais Ln do módulo de U. Pronto, pessoal. Olha, a gente sabe que a derivada da função exponencial é ela mesma, né? Então, a integral dela é ela também, né? Então, fica E elevado a Z mais Ln do módulo de U. Aí a gente vai começar a fazer todas as substituições ao contrário agora. Aqui eu tenho menos 1 sobre 8 de E elevado. O Z era quem, pessoal? Menos W. Beleza. Mais Ln do módulo de U. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó. Você vai ter menos 1 sobre 8 vezes E elevado a menos W. Mas quem era o W? O W era menos 2 sobre U, né? Lá tem menos W. Pelo fato de ter um menos W lá e ter um menos aqui, esse menos com esse menos vai dar mais. Beleza? Então vai ficar mais 2 sobre U. Então fica 2 sobre U aqui, ó. Mais o Ln do módulo de U. Deu para entender aí? Beleza. Isso aí é a solução do 1. Eu vou pegar essa solução do U e substituir lá em cima agora. Certo, pessoal? Vamos nós. Vamos lá, né? Vamos lá. Tá certo, galera. Vamos nós. Substituindo, certo? Substituindo a solução de 1 em 2 asteriscos, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vamos lá. Dois asteriscos era isso, pessoal. Aí lembra que a gente deixou esse menuzinho do lado de fora. Então a gente tem que ter cuidado com ele, certo? Eu vou apagar essa integral aqui que a gente solucionou. E eu vou substituir por esse resultado aí, ó. Menos 1 sobre 8. E elevado a U mais Ln do módulo de U. Vou fechar o parênteses, tá certo aí? Vamos lá, só terminar agora. Esse menos aqui, ele distribui nos dois. Então, você vai ficar com 1 sobre 8 vezes E elevado a U mais Ln do módulo de U. Menos, desculpa, verdade. Valeu, obrigado, hein? Errei aqui. Esse menos aqui, com esse mais dá menos, né? Isso aqui dá igual a Ln do módulo de x mais a constante. Certo, pessoal? Aí, lembra do seguinte, ó, lá no início da nossa solução, a gente tinha dito que o y era igual a u vezes x, não era isso? Portanto, o u é igual a y sobre x. Certo, pessoal? Eu vou voltar para y e x. Então, se o y era igual a u vezes x, então o u é igual a y sobre x. Então, nesse caso, você vai ter 1 sobre 8 vezes E elevado a y sobre x menos Ln do módulo de y sobre x, dando igual a Ln de módulo de x mais a constante. Chegou numa solução, pessoal, em y e x, pode considerar que está resolvido, porque está mesmo. Tranquilo aí? Dá para você fazer mais algumas manipulações algébricas do jeito que está aí, mas isso aí já é uma solução mesmo, certo? Todo mundo entendendo? Se você quisesse, ó, destaco, isso aí já está solucionado, mas se você quisesse aqui, você poderia fazer isso aqui, ó, y sobre x menos esse
ln da divisão de dois números, pessoal, é a mesma coisa da subtração dos logaritmos, né? Todo mundo lembra dessa propriedade aí? Se você tem... Pode ser que você precise aí, né? Na prática, se você tem ln ou qualquer outro log, certo? Vou botar aqui o ln de A sobre B. Isso aqui é igual a ln de A menos o ln de B, certo? Se fosse multiplicação, seria um sinal de mais. Então, na prática, isso aqui pode ser substituído, já que a divisão dos módulos é o módulo da divisão. Isso aqui fica ln do módulo de y menos ln do módulo de x, dando igual... Vou ter que tirar, certo, pessoal, isso aqui? Dando igual ao ln do módulo de x mais uma constante. Então, se você distribuir esse menos aqui, isso aqui fica 1 sobre 8 é elevado a y sobre x menos ln do módulo de y mais ln do módulo de x, dando igual a ln do módulo de x mais a constante. Aí, já que o ln do módulo de x está nos dois lados, né? Você pode cancelar os dois. E fica 1 sobre 8 é elevado a y sobre x menos ln do módulo de y, dando igual a uma constante, certo? Aí, essa solução que a gente encontrou, pessoal, é a solução geral daquela equação diferencial. Se isso aí representasse uma modelagem de algum fenômeno e você tivesse uma condição inicial, aí você poderia substituir essa condição inicial e achar o valor do C. Deu para entender aí? Por exemplo, vai que isso aí é uma equação diferencial que representa uma transferência de calor, alguma coisa desse tipo. Aí você sabe que em 10 minutos a barra, ou seja, o que for aí, a lâmina, estava com 50 graus. Kelvin ou Celsius, ou seja, o que for. Então, se você tivesse uma condição inicial, se você tivesse, por exemplo, que o y de 10 era 50, você conseguiria achar o valor do C. É isso que eu estou te dizendo. Então, o que você faria se você tivesse uma condição inicial nessa questão? Onde tivesse x, você substituiria por 10. E onde tivesse y, você substituiria por esse 50 aqui, por exemplo. Feito isso, você faria essa conta na calculadora e acharia o valor do C. Tá dando certo, pessoal? Lembra que aquelas questões que a gente fez de crescimento populacional, ele dizia que no momento inicial, no instante inicial, a população de um determinado lugar era, por exemplo, de 500 pessoas. Então ele estava dizendo que o y de 0 era 500. Então depois que você achava a solução, você substituía a condição que ele tinha dado e encontrava a constante da tua solução em questão. Deu certo aí? Beleza? Tranquilo, pessoal. Vamos nós, né? Tá feito, pessoal. Solução de EDO homogênea basicamente é isso, certo?